Vamos lá, Cida, pode fazer tua pergunta agora, Cida. Uma dúvida que eu tenho recorrente em relação ao frete que acompanha a mercadoria. Para eu me creditar desse ICMS do frete, muitas das vezes a nota fiscal que acompanha esse frete, ela tem a mercadoria de substituição tributária, mercadoria tributada, mercadoria isenta. Como que eu segrego o valor do ICMS? Como que é os olhos do fisco em relação a eu aproveitar esse crédito desse frete quando eu tenho diversas mercadorias com tributação diferente na nota fiscal? Bom, se o teu fornecedor emitiu a nota corretamente, ele já traz isso segregado, porque dentro do XML você tem campos específicos para o frete por item. E há uma validação na nota fiscal eletrônica que pega todos esses valores, soma e bate lá com o valor total do frete que está naquele campo que aparece no DANF. Então, o correto é que o teu fornecedor preencha. Então, o que você vai fazer? Você pega uma nota numa situação dessa e você abre o XML. Dentro do treinamento, Cida, se você vai encontrar no módulo 6 uma nota que fala sobre aspectos da nota, uma aula que fala sobre aspectos da nota fiscal eletrônica. Eu não recomendo que pule as etapas, eu recomendo que você assista as aulas na sequência. Mas lá eu ensino o aluno a usar o MOC, que é o Manual de Orientação do Contribuinte da NFE, usar ele como um dicionário para entender as informações que estão dentro do arquivo XML. Então, se o contribuinte fornecedor, emitente da nota, preencheu corretamente, esse frete já vai estar segregado lá dentro. Tanto que aqui no Amapá, por exemplo, a gente tem uma calculadora que ela calcula considerando o frete porque ele está lá informado dentro do arquivo. Mas vamos lá, vamos imaginar que esse cara não preencheu, né? Ele não informou o frete lá, ou de repente o meu frete é FOB, né? Não veio dentro da nota, foi o próprio cliente que contratou a transportadora. Geralmente, o que se aplica é uma proporção, a proporção daquele valor do produto sobre o valor total da nota. Então, só confirma na legislação do teu estado, porque eu não domino a legislação, o regulamento de cada UF, né? Então, às vezes é bom entrar no atendimento ali da Cefaz e perguntar, mas eu nunca vi fazerem diferente disso que eu vou te explicar. Então, vamos. Você tem uma nota que o valor é 1.000 e um frete que o valor é 100, ok? E aí você tem o item 1 dessa nota, que o valor é 10, certo? É 100. Vamos colocar 200. O valor é 200. Significa que esse item tem 20% do valor total da operação na nota fiscal, correto, Cida? O que você Correto? faz? Você pega esses 20% e aplica no frete. Então, se o teu frete é 100, significa que 20 desse frete você vai considerar no cálculo daquele item. Então, é por proporção mesmo, o Ah, tá. rateio. Geralmente é por proporção. Agora, se a gente está falando de um frete CIF, ele tem que ter vindo com o rateio já dentro do item lá na NFE, tá? Ok, ok. Ok. Tá joia. Eu Então, esqueci de falar, eu sou de Minas, não sei se você tem alguma coisa minha, eu sou de Minas Gerais. Eu ah, sempre tive, eu sempre tive dúvida como eu proporcionar isso. Eu cheguei até a fazer consultas, falou mesmo na proporção, tá? Mas uhum. eu fiquei, mas não pediu para eu olhar a legislação do Estado. Mas na legislação do Estado não fala e o fisco também não me deu uma resposta assim condizente, não, Sabe o entendeu? que eu recomendo, Cida? Alguns estados isso não funciona. Aqui no Amapá isso não vai funcionar porque a gente não tem as respostas à consulta tão bem estruturadas. Minas é um estado que tem, São Paulo, são maravilhosas as respostas à consulta, São Paulo, e geralmente não tem uma dúvida que outro já não tenha formulado uma consulta. Então você põe Certo. assim, resposta à consulta, MG, proporção do frete ST, por exemplo. Cara, vai aparecer uma resposta à consulta para tu ler. E geralmente, Cida, é uma aula que vem já com qual é o dispositivo, qual é o fundamento, entendeu? Então, tu começa a tua pergunta para o Google dizendo resposta à consulta MG e coloca algumas palavras-chave da tua dúvida. Aí sai olhando. Geralmente a gente encontra uma, tá? Isso é Aí no tu Google, então. isso. Mas assim, o que eu estou te falando é
procurar. O Google vai te ajudar a achar uma resposta à consulta da Cefaz Minas, porque é uma fonte confiável, entendeu? Não é um Entendi. Google aleatório de pegar qualquer Sei. site, que isso pode dar ruim. Sim, sim, com certeza. Tá bom, Mas, muito assim, obrigada, viu? muito provavelmente até me conta lá dentro da plataforma, em alguma aula sobre frete, se tu encontrar algo diferente, porque eu nunca vi. Geralmente é o rateio proporcional mesmo do frete, Ok, tá bom? tá joia. Tá Muito certo, obrigada. Cida. Nada. Aí vai baixando a mão quem já fez a pergunta, se tiver outra, é só voltar para a fila. Thelma? Thelma, se você estiver falando, seu microfone está desligado, tá, Thelma? Não sei se eu consigo desligar ou ligar o microfone. Thelma? Vou passar para o Alisson, se a Thelma conseguir falar, ela volta para a fila. Pode perguntar, Alisson. Boa noite, professora. Está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Boa noite. Satisfação de falar com a senhora pela primeira vez. Estou gostando muito do curso. Está sendo muito esclarecedor. E a minha dúvida é... hoje eu fiz a aula 10, né? E lá ela está dizendo que ela vai ser atualizada em breve. Eu entendo que, como a senhora fala por transferência lá na aula, é sobre essa situação da transferência? É Exatamente, exatamente. Tá? Maravilha, maravilha. Ok. Aí, quando subir a aula atualizada, Alisson, a gente vai disparar e-mail para vocês avisando que a aula X do módulo tal foi atualizada na plataforma, tá? Maravilha. A gente Tá avisa ok. você. Tá bom. Muito Thelma? obrigado. Nada. Thelma, você está conseguindo falar agora? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat também, como é que tá. Eu adoro essa Eliane. O que foi que eu falei, Mariana? Deve ter feito alguma graça, né? O povo se abre porque eu falo as coisas, eu sou meio doida mesmo, né? Mas tá bom, eu sou feliz sendo doida. Thelma, eu vou continuar falando aqui, mas se você quiser ligar o microfone para fazer a sua pergunta, fique à vontade, tá? É porque eu não estou te ouvindo. Não consigo ligar o microfone. Quer pôr aqui no chat, então, a tua pergunta? Pode pôr, tá? A Nossa Senhora de Quaquaquá. Boa noite. Eu te ouvi. Boa Pode falar. Noite. Boa noite, Eliane. Quero agradecer imensamente, porque você foi uma descoberta na minha vida. E a todos que estão participando. Estou adorando o curso, né? Está sendo muito... consegui ver algumas aulas e está sendo, assim, a dinâmica muito, muito expressa, muito, muito clara. Então, está me ajudando bastante. Né? Ai, que legal, eu fico muito feliz com esse feedback. É assim, ó, a gente fala que as pessoas, Thelma, inclusive eu posso dizer também que eu tenho assim uns 2 pezinhos atrás na hora de escolher de quem comprar um curso, porque a internet ela deu uma como é que se chama quando mais gente tem acesso? Democratizou o acesso a conhecimento. Aqui no Amapá, por exemplo, a gente vivia muito isolado em relação ao conhecimento, por conta do isolamento geográfico mesmo, e a internet abriu, assim, a possibilidade de você ter aula com os melhores do país, então isso deu um boom, assim, por exemplo, no meu desenvolvimento nos últimos 10 anos. Mas, ao mesmo tempo, essa facilidade também traz muito profissionais ruins se vendendo no mercado, e às vezes a entrega é ruim, mas o cara se vende tão bem que você acredita e vai lá e compra, e aí você se decepciona. E essa decepção às vezes faz a gente já ficar aqui, né, com o pé atrás. Então, muita gente me ouve dizer, gente, é diferente lá dentro. É diferente, não sou eu que digo, é o feedback dos meus alunos. E aí você mostra um vídeo, você mostra os comentários, mas a pessoa olha para aquilo e ela continua desconfiada, ela fica com o pé atrás e aí não conhece o universo que a gente tem aqui. Né? E é verdade, eu comprei alguns cursos, tive muita decepção, gastei um dinheiro que eu não podia, que eu não tinha, né? E assim, o que eu estou vendo pela prática fiscal é você está vendendo conhecimento e não o curso. E isso é muito bom para todos nós. Legal, obrigada, Thelma, obrigada por me falar, vou dormir mais feliz hoje depois da tua fala, viu? Eu que agradeço. Eu queria tirar uma dúvida com você. No caso, olha, eu trabalho numa empresa que nós temos uma matriz em São Paulo e a filial lá no Espírito Santo.
Na transferência de mercadoria, lá é um atacadista. Eu teria que também colocar ST nos produtos? Depende. Deixa eu colocar aqui, atacadista. Se bem que isso é bem genérico, não depende de um estado, porque está lá no Convênio Geral da ST. Você já assistiu a aula 10 do módulo 1? Ainda não, né? Não cheguei na 10 ainda. Bom, isso que eu vou te responder agora está na aula 10, mas eu recomendo que você atenda a sequência para chegar nela, tá? Que a construção da base para você acompanhar a aula 10 está na 9, na 8, na 7. Vamos lá. Regra geral, Thelma, a transferência para um atacadista não há incidência da substituição tributária. Então, na maioria dos casos, não. Você não vai fazer o destaque, porque a responsabilidade de reter fica para esse atacadista quando ele der a saída sequente, né? Então, ele assume o papel de substituto. Exceção, se esse atacadista também vender a varejo, ou seja, se ele vende para o consumidor final, seja ele contribuinte ou não, aí esse cara que está fazendo a transferência vai ter que reter. Porque a cláusula 9ª, o dispositivo que excetua a incidência da substituição tributária nas transferências para atacadista, elas colocam lá, exceto se o cara vender a varejo. Então, você tem que olhar para o teu atacadista e verificar. Se ele não faz venda ao consumidor final, não. Agora, se ele é o atacarejo da vida, aí sim, tem que fazer a retenção. Tá bom? Entendido. Muito obrigada. Por nada. Tem uma pergunta aqui no chat que a minha equipe colocou, do Rodrigo Gomes. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Segue a pergunta. Deixa eu ver primeiro se não tem ninguém com a mão levantada. Não tem, então vou dar uma olhada no chat. Aí vão se lembrando, tá? A pergunta de quem levanta a mão tem sempre precedência sobre o chat. Quando não tem, aí eu venho aqui para o chat, tá? Indústria adquire insumo de outro estado, que, por sua vez, o estado de destino tratou os insumos como ST. De fato, há esses produtos, porém, trata-se de não incidência, porque os itens irão para a industrialização. Estou certo até aqui? Se sim, seria prudente já entrar com uma contestação direto na Cefaz do destino? Uma coisa que eu expliquei para a Thelma. As hipóteses de não incidência da cláusula 9ª estão detalhadamente trabalhadas na aula 10. É por isso que eu fiz aquela ressalva lá no início da aula. Eu entendo a ansiedade, vocês estão vivendo esses problemas, mas quanto mais aulas vocês assistirem, mais vocês vão perceber que esses problemas do dia a dia são abordados dentro do curso. Consuma ao máximo o que tem lá, porque lá está detalhado. Aqui eu vou responder numa respostinha de 2 minutos, lá tem uma aula de 30 minutos, te mostrando onde está o dispositivo, com mapas mentais, para te ajudar a entender, sabe? Mas essa resposta para a pergunta do Rodrigo, também, tal qual a pergunta da Thelma, está na cláusula 9ª, que são as exceções à incidência da substituição tributária. Compra para industrialização é uma delas. Eu tenho até um mapa mental lá que explica um porquê. Lembra da história da contextualização? A lógica de não ter a substituição tributária nas aquisições de insumo é porque, assim, ó, a MVA, ela faz o seguinte: você tem, eu nem sei por que está cheio de parafuso aqui em cima, mas está aqui, você tem esse parafuso aqui. Você compra parafuso e você vende parafuso. E eu tenho 2, para ficar melhor o exemplo. É fácil eu medir por quanto... Está sumindo aqui. É fácil fazer uma pesquisa de por quanto parafuso é vendido pela indústria e por quanto esse parafuso chega no consumidor final e comparar esses preços para dizer, da indústria para o consumidor final tem uma agregação de valor de 50%. Aí eu consigo estabelecer uma MVA de 50% para tentar prever por quanto esse parafuso será vendido no varejo e cobrar o imposto antes. No entanto, quando esse parafuso, não tem mais nada aqui para fazer a minha encenação, meu teatrinho, quando esse parafuso ele vai compor esta pasta, então, esta pasta aqui, tem um parafuso, tá vendo bem aqui? Google, me ajuda, pelo amor de Deus. Vira aí, né? Aqui, o parafusinho aqui. Então, como é que eu vou fazer para estabelecer uma relação de preço entre um parafuso e uma pasta que está saindo com parafuso?
Porque, cara, eu vou ter que calcular um monte de coisa, tem um custo ali, tem um serviço do processo de industrialização. Não dá. Então, aí o que faz? Deixa para quando o produto industrializado for sair. Além de que a premissa da substituição tributária é que a indústria é o elo inicial, é a primeira operação da cadeia daquele produto. Então, se tiver ST, vai ser no produto acabado que a indústria vai dar saída, e não no insumo que ela está comprando. Porém, embora essa seja a regra geral, existem exceções do ponto de vista lógico, que a gente trabalha lá na aula 10 do módulo 1. Porque pensa, imagina que... Pronto, material de construção, é um caso bem comum aqui no Amapá. Imagina que você compra vergalhão. Você é uma indústria de transformação que vende a treliça industrializada ali, né, prontinha para ir para a obra, mas você também vende o vergalhão cru. Do jeito que você comprou aquele troço comprido lá, enrolado, você entrega para o cliente. Então, esse produto vergalhão, para essa indústria, ele tem duas destinações diferentes. Ora, ele é produto para comercialização, ora, ele é insumo. E o fisco, você concorda comigo que no momento da entrada não tem como se dizer com certeza quanto daquela aquisição vai virar insumo e quanto daquela aquisição vai direto para o consumidor final, lá no estabelecimento que faz a venda para consumidor final? Não tem como saber. E justamente porque não tem como saber, essa é uma exceção à regra. Então, se o insumo que você compra, ora é mercadoria de revenda, ora é insumo, você vai pagar ST na entrada. Aí você vai dizer assim, mas e a saída? E a parte que vai virar treliça, como é que faz? Digamos que a treliça não tivesse na ST, né? Bom, aí você tem um bloco K da vida, que você vai conseguir demonstrar lá nos registros do bloco K, quanto desse vergalhão que entrou com o ST virou insumo. E esse total, proporcionalmente, vai virar crédito lá no teu processo industrial, né? Aí você tem que observar também a burocracia do Estado, né? Qual é o procedimento, a obrigação acessória que você vai ter que cumprir para apropriar esse crédito, porque cada Estado vai regular a sua forma. Mas é certo que você não comprou com a finalidade de revender o vergalhão, você vendeu a treliça, você vai debitar a treliça, portanto, você vai apropriar como crédito a ST da entrada, ou vai ressarcir, depende da regra do teu Estado. O Rodrigo não está na aula, então, depois, quando ele estiver assistindo, eu espero que tenha sido sanada a tua dúvida. Carolina, pode falar. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Carolina. Você é da onde, Carolina? Eu sou de São Paulo. Seja muito bem-vinda. A gente tem muitos paulistas, né, sempre nos nossos cursos. Verdade. Minha dúvida é a seguinte: eu trabalho numa empresa que ela é importadora e ela compra as peças tanto para revender quanto para industrializar. Porém, a maioria dos seus clientes são contribuintes, mas eles compram para uso e consumo ou para o ativo imobilizado. Então, entendo que quando chega neles, lá eles vão recolher o diferencial de alíquota, né? E a minha dúvida é, nesses casos onde o destinatário não vai ter uma posterior revenda desse material, teria ST? Você compra para industrializar e para revender. Depende do material. Alguns eu industrializo para fazer uma posterior, né? Faço uma montagem e tal, e umas peças são direto para revenda. Só que a grande maioria dos clientes, a maioria dos clientes, na verdade, vão entrar no ativo imobilizado, essas peças. É saída interestadual, é? Tem interestadual e tem interna também. Porque pela lógica que você está me colocando, é assim, se for considerar o que está lá na cláusula 9ª, né, se ora isso é mercadoria para revenda, ora isso é insumo no processo industrial, você vai comprar e vai recolher a substituição tributária na entrada, né? Quando você der uma saída interna, não tem mais nada, você recolheu a ST na entrada, então acabou. Quando você dá uma saída interestadual, você vai desfazer a ST. E aí tem uma aula que a gente explica isso, eu só não vou saber te dizer de cabeça onde está, mas por quê?
Quando você pagou a ST da entrada, você pagou sob a presunção de que você venderia dentro do estado. É tanto que você está em São Paulo, você recolhe a ST para São Paulo. Mas quando você vende para Minas, por exemplo, o imposto não é todo de São Paulo. Tem uma parte que vai lá para Minas. Você falou do DIFAL, por exemplo, né? Só que aí eu recolhi tudo na entrada, presumindo que eu ia consumir esse produto dentro de São Paulo. Isso justifica o desfazimento da substituição tributária. Então, você vai pedir de volta a ST, vai tributar normalmente com a alíquota interestadual a saída para esse teu cliente, e ele vai recolher o DIFAL dele como contribuinte lá, exceto se houver um protocolo com esse estado para onde você está mandando a mercadoria, que aí, nesse caso, você vai reter o DIFAL, se ele estiver comprando para ativo imobilizado para o uso e consumo. Mas você desfaz a ST da entrada. Entendeu, Carolina? Entendi. Ok. Obrigada. Nada. Mais alguém, galerinha? Tiver mais alguém, a gente vai já para o sorteio. Alisson, a alíquota de 4% é uma alíquota interestadual de produto importado. A alíquota interna é por legislação interna e não por CST. Exatamente, André. Não acompanhei a pergunta, mas a resposta está certa.